quero convidar a igreja a abrir o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 14. Esqueci o óculos, vou pedir a graça da visão espiritual. 2 Timóteo 1, de 3 em diante. Mas tem aqui também, o pessoal pode ajudar. Timóteo capítulo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives ou que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, eu quero te agradecer por esta noite, pela oportunidade que temos de exaltar o teu nome, que é santo, que é maravilhoso e que é glorioso. Convidamos o teu Espírito Santo para estar aqui. Sabemos que o Senhor já está aqui, porque o Senhor se move no meio da tua igreja. Sabemos que o teu Espírito habita em nós. Mas agora pedimos a Deus uma unção nova, uma unção fresca, uma unção especial sobre nossas vidas, para nos trazer entendimento, revelação e graça, Pai. E nós somos cuidadosos em tributar ao Teu nome a adoração e o reconhecimento, que só o Senhor é digno do nosso louvor. Abençoa, Pai, a Maria Teresa Santini Gabriel, teve AVC, ela precisa da graça da parte do Senhor, de cura para a sua vida, para que seu corpo possa voltar à regularidade, à normalidade, por causa do teu cuidado para com ela. Senhor, eu quero colocar a vida da dona Kelly, que está com depressão. Ela é mãe do Pedro Henrique e precisa da graça da parte do Senhor, de conforto, de renovo, e que ela te conheça, acima de tudo, como Senhor e Salvador da sua vida. E nós queremos orar pelo jovem Marcelo Bazan Totti, que foi vítima de violência lá em Pontal, e está em estado gravíssimo na Santa Casa de Ribeirão Preto. Pedimos que a tua boa mão seja sobre a vida do Marcelo, ó Deus, trazendo cura para o seu corpo, restabelecimento para o seu corpo. Ministra o teu favor em favor do Marcelo, porque ele precisa de ti nesta hora, e a tua igreja clama em favor deste jovem. Já agradecidos, ó Deus, estamos pelo teu cuidado para com cada uma destas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa noite eu gostaria de compartilhar a palavra que tem como título O Caminho para o Despertamento. Repita após mim: o caminho para o despertamento.
Essa palavra foi motivada por um desejo que o apóstolo Paulo teve de ver o seu discípulo se reerguendo de um abatimento momentâneo na sua vida espiritual. Eu acredito que todos nós temos alguns desafios em nossa vida, estamos cercados de situações, de pessoas, de problemas que querem nos abater na nossa fé, que querem roubar a nossa energia, querem tirar a nossa alegria, querem tirar a nossa paz. Como nós não estamos ainda num lugar isento, não estamos ainda na glória, ainda estamos sujeitos à fraqueza, ainda estamos sujeitos de alguma forma às tentações, às pressões financeiras, às situações relacionais. Então, vez por outra, nós temos de lidar com o abatimento. E aqui temos um apóstolo, temos um discipulador procurando reanimar o seu discípulo. Porque o apóstolo Paulo já tinha visto Timóteo num outro período, num tempo de fervor, num tempo de entrega, de devoção altíssima a Deus. Mas nessa atual conjuntura, Timóteo revelava um abatimento espiritual, uma certa apatia, uma certa falta de compromisso, de comprometimento com o reino. E Paulo identifica que tem alguma coisa errada e que Timóteo precisa de algo, precisa de um enxerto de fé e de ânimo em sua vida. E por conta disso ele escreve a esse discípulo e ele destaca, pelo menos ao meu ver, alguns elementos que nos mostram o caminho para o despertamento espiritual. Quero que você diga para o seu vizinho: há um caminho para o despertamento. Aleluia. Há um caminho para o despertamento. E ele vai mencionando nessa conversa com Timóteo, e ele chega a alguns elementos que eu acredito que são tremendamente importantes. Primeiro, a revelação do Evangelho. O que você precisa para o seu despertamento espiritual é compreender a profundidade e o poder do Evangelho. Primeira coisa que tende a nos reerguer em momentos de abatimento é a compreensão do Evangelho. No versículo 9, a palavra de Deus diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo resume em poucas palavras que o Evangelho ele é poderoso para aniquilar a morte e trazer à luz a vida e a imortalidade. E a vida e o ministério do apóstolo Paulo girava em torno dessa verdade. Cristo Jesus, com a sua vida, com o seu ministério e com o seu sacrifício, ele aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Quem compreende o Evangelho na sua profundidade e nesse poder que faz com que a morte seja totalmente subjugada e vencida, não tem motivos para o abatimento. Quem compreende que o Evangelho traz à luz a vida, a verdadeira vida, a vida não somente aquela que se manifestará na eternidade quando estivermos no céu, mas para quem está em Cristo Jesus, a eternidade já começou. E o Evangelho traz à luz a vida, essa vida que pode se manifestar e que se manifesta hoje e agora. Não somente a vida, mas a imortalidade. Diga para o seu vizinho: glória a Deus, que você é imortal. Diga isso para ele. Você é imortal. O Senhor Jesus trouxe à luz a vida. Ele trouxe à luz a imortalidade. E Ele aniquilou a morte. Querido, quem gira em torno desta mensagem do Evangelho pode ter abatimentos momentâneos, pode ter situações momentaneamente falando aflitivas, uma privação financeira, um sofrimento físico, uma situação que possa lhe abater, um relacionamento meio, talvez mal resolvido, momentaneamente falando. Mas quando ele compreende que o Evangelho ele transcende as realidades momentâneas, que o Evangelho transcende
a mim mesmo, transcende toda e qualquer situação momentânea que eu possa passar. O Evangelho transcende, ele vai além do tempo, ele vai além de mim mesmo, ele vai além das circunstâncias momentâneas. Quem se alimenta do Evangelho, quem vive do Evangelho, ele consegue ter força para superar toda e qualquer crise em sua vida. Há uma coisa interessante que ele acaba dizendo, que essa mensagem do Evangelho, ou que o poder de Cristo, ou que a morte de Cristo aconteceu antes da fundação do mundo, embora ela tenha se manifestado no tempo e no espaço. Cristo morreu há um pouco mais de 2000 anos, no tempo e no espaço, mas no que diz respeito à eternidade, Cristo morreu antes do mundo ser mundo, antes da gente ser gente. A mensagem do Evangelho, ela já é poderosa, tremendamente eficaz para trazer vida, para trazer ressurreição, para trazer poder de Deus, muito antes do mundo existir. Se manifestou no tempo e no espaço. Cristo veio em carne e osso no tempo e no espaço, mas o poder do Evangelho transcende o próprio mundo. Eu sei que é complicado a gente entender isso, mas quando eu compreendo que eu, Wilson Maia dos Santos, Marlene de Almeida, Celinha Rogério, Celinha por minha conta, que cada um de nós, que o nosso nome, que a nossa vida estava no coração do Pai antes do mundo existir. Ademir, você estava no coração do Pai antes do mundo ser mundo, antes de Adão nascer, antes do homem ser feito do pó da terra e de Deus soprar do fôlego de vida. Eu e você já estávamos no coração do Pai. É um Evangelho que nos transcende, é um Evangelho eterno, e eterno não é somente infinito, porque infinito não tem fim, mas eterno não tem começo e não tem fim. É um Evangelho eterno. E quando eu me vejo dentro deste Evangelho, transcende Ribeirão Preto, transcende Brasil, transcende momentos, situações. Às vezes ficamos angustiados por pessoas que nos maltratam, que nos angustiam, que querem a nossa prisão. Mas, queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando muito além, muito acima de questões empresariais, de questões financeiras, de questões familiares, de questões circunstanciais. Será que você consegue se ver dessa forma? Timóteo, eu te admoesto que você reavives o dom de Deus que é em ti, porque o Evangelho do qual você faz parte é um Evangelho eterno, é um Evangelho grande, sublime, maravilhoso, que transcende a sua própria vida e os seus problemas momentâneos e pessoais. É o Evangelho eterno. Amém? Amém. Que coisa tremenda poder fazer parte deste Evangelho maravilhoso. E a gente fica abatido com coisas tão pequenas. É que a gente começa a entender quando ele começa a falar sobre casamento, sobre tantas coisas. Às vezes nós achamos que não posso viver, o marido foi embora e agora não posso mais viver sem ele. Se você entende esse Evangelho maravilhoso, perfeito, completo, você pode viver de uma maneira muito mais poderosa, muito mais graciosa, se você se apegar à vida, se você se apegar à essência do Evangelho. Você não depende de pessoas, você não depende de coisas. Deus pode restaurar o seu casamento, mas se o marido não voltar, você pode viver o poder do Evangelho no seu coração e ser feliz, absolutamente feliz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O caminho para o despertamento, em primeiro lugar, ele vai passar pela
concepção do Evangelho, pelo entendimento do Evangelho, um Evangelho que destrói a morte e que traz à luz a vida e a imortalidade. Esse é o Evangelho no qual nós cremos. Dentro desse caminho para o despertamento, nós precisamos entender uma outra coisa: o chamado. Diga o Evangelho e diga o chamado. No versículo 9 também, que diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Diga, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Primeiro Ele me salvou e depois Ele me chamou. O chamado tem dois aspectos: o chamado para ser salvo, mas também o chamado para proclamar, o chamado para transmitir essa mensagem poderosa, a mensagem da aniquilação da morte, do chamamento da vida e da imortalidade. Eu fui chamado por esse chamado maravilhoso, eu fui separado e você também foi separado por esse chamado sublime, honroso e sobrenatural. Você foi chamado para compartilhar vida, para compartilhar a imortalidade e para decretar sobre a vida das pessoas o cessar da morte e dos seus efeitos, em nome do Senhor Jesus. E quem está envolvido com esse chamado sublime, ele não tem motivo para permanecer no seu eterno abatimento, porque o seu ministério é sublime. Aleluia! Diga para o seu vizinho: o seu chamado é sublime. Diga para uma outra pessoa: o seu chamado é sobrenatural. Nós fomos chamados para compartilhar deste Evangelho, onde a morte é aniquilada, onde a vida é suscitada e a imortalidade é estabelecida. E por onde nós passamos, nós temos a oportunidade de semear o aniquilamento da morte, o chamamento da vida e o estabelecimento da imortalidade. E é uma honra. Nessa sexta-feira, eu tive o prazer, o Mário me convidou para estar na Fundação Casa. Eles têm desenvolvido um trabalho com menores infratores que têm estado ali por algum tempo, por alguns anos, poucos anos, mas passam algum tempo ali detidos. Mas há todo um trabalho socioeducacional, e Mário é um dos professores ali, é uma das pessoas, é um educador que tem dedicado a sua vida. Outras pessoas têm passado por lá, Pascoal, Terezinha, outras pessoas têm passado por lá, e eu tive o privilégio de pregar para aqueles jovens. Acredito que tinham mais de 100 jovens ali para quem a gente ministrou, em 4 pavilhões separados na sexta-feira. Entramos lá 8 horas da manhã e saímos 5 horas da tarde, passando pelos pavilhões, 2 pela manhã, 2 no período da tarde. E quando a gente começa a ver aquela cena, jovens ali que estão naquele lugar porque infelizmente entraram pelo caminho das drogas, entraram pelo caminho do homicídio, do estupro, da violência, entraram por um caminho e se perderam nesse caminho. E especialmente na primeira ministração da manhã, a gente sentou ali naquele refeitório, os jovens vieram, sentaram um do ladinho do outro. O Mário colocou ali na transparência os hinos para cantar, e todos ali olhando para aqueles hinos e cantando aqueles hinos. E eu tinha uma impressão de que eles estavam se agarrando àqueles hinos como se fosse o último fiozinho de esperança. Um cântico entregue, devotado ali. Talvez nunca tenham entrado numa igreja evangélica, mas estavam ali recebendo a palavra de Deus, na sua grande maioria, respeitosamente, e cantando os hinos, e ouvindo a palavra. Depois dos hinos, fomos e começamos a pregar, e eles ali se apegando e abraçando cada palavra ministrada. Olhavam para alguns chorando, olhavam para outros com um olhar meio perdido, e no final da ministração, eles começavam a pedir orações. Pediram: pastor, o senhor pode orar por mim? O que você quer que eu ore? Ora por mim, mas ora por meu pai, porque meu pai está bebendo muito.
Chegava um outro: pastor, ora por mim, mas ora pela minha irmã, ela é muito nova e ela já está grávida. Aí passa para o outro: pastor, ora por mim, o que você quer que eu ore? Nem sei dizer, pastor, mas ora por mim. E talvez naquele momento, um mundo de coisas, de experiências, por um tempo eu fiquei olhando para eles e me transportei para o lugar onde eles moram. Me transportei para o contexto social em que eles estão, de violência, de drogas, de amizades erradas, de vício, de bebidas, de violência, de abandono, de violência sexual quando pequenos, de traumas. E quando saí à tarde, eu agradeci o Mário. Mário, obrigado por ter me convidado. É a terceira vez que estou lá, mas obrigado por você ter me convidado. Porque, Timóteo, reavives o dom que há em ti. Primeiro porque o Evangelho do qual nós fazemos parte é o Evangelho que aniquila a morte, traz à luz a vida e a imortalidade, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, Timóteo, você não tem tempo para ficar abatido, porque o teu chamado é tão sublime, o chamado que compartilha a vida, o chamado que traz esperança para os jovens, o chamado que traz esperança para o drogado, o chamado que traz esperança para a família. É um chamado tão sublime, tão glorioso, tão tremendo, tão sobrenatural. Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Por quê? Porque o chamado é glorioso, é sublime, e tem muitas pessoas aí fora que precisam do exercício desse teu chamado na essência, na vitalidade, na coragem, no desprendimento, no comprometimento. Amém, queridos? Na verdade, a gente não tem muito tempo para os nossos abatimentos pessoais. Eles acontecem, claro, todos nós sentimos. Todos nós lidamos com situações. Mas, Timóteo, o nosso chamado é tão premente, ele é tão urgente, ele é tão essencial, e a nossa vida é tão curta. Os nossos anos são um conto ligeiro, eles passam rápido. Para falar a verdade, queridos, eu muitas vezes ainda me sinto como um adolescente. De repente eu me vejo, mas eu já sou hominho, eu já sou hominho, já sou gente grande. Eu já tenho 47 anos, não sou lá, o tempo passa. Eu já tenho filhos de 22 anos, de 18, de 11 anos, o tempo passa. O tempo passa, queridos. Eu tenho feito uma oração, Senhor, que a minha vida seja vivida com intensidade, cada dia, cada hora, que eu não perca oportunidades, que eu não fique com medo de entrar pelas portas que o Senhor me permite entrar, porque eu só tenho essa vida aqui para viver, não tenho outra. Eu tenho a eternidade para viver com Deus, mas a vida produtiva que possa mudar a vida de alguém, eu só tenho essa. O engano da reencarnação tem levado muitas pessoas a perder tempo, porque eles pensam o seguinte: bom, o que não der certo agora, eu corrijo na outra, e o que não der certo na outra, eu resolvo uma terceira, e assim vai. Mas é um engano, porque Hebreus 9:27 nos diz: cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Portanto, eu só tenho essa vida, eu só tenho essa oportunidade, eu só tenho essa chance de marcar a minha geração, de influenciar as pessoas que passam por mim. E é por isso que eu fico feliz quando alguém chega, que hoje está frutificando lá no Rio de Janeiro, ou está frutificando na África, ou está frutificando em Campinas, e chega aqui e diz: olha, eu passei pelo pastor Wilson, o pastor Wilson me deu uma palavra que me animou, me encorajou, e hoje eu estou frutificando lá no Rio, hoje eu estou na África, hoje eu estou em Campinas, hoje eu estou em outro lugar. Eu fico satisfeito, porque foi para isso que eu vim, é para isso que eu sirvo, e só para isso. Para fazer com que as pessoas que passem
pela minha vida possam passar e levar esperança, possam levar alguma chama, possam levar alguma palavra que resulte na salvação de alguém. Porque se eu não servir para isso, eu não sirvo para nada. Timóteo, eu estou te admoestando para que você reavive, desperte o dom que há em ti. Primeiro, porque o Evangelho do qual você faz parte é um Evangelho transcendente, está para além dos nossos problemas pessoais, das nossas questões terrenas e transitórias. O nosso Evangelho é eterno. Ele é real antes de eu nascer. E quando eu partir deste mundo, continuarei desfrutando dele. Então ele é eterno, ele é transcendente. Será que a gente hoje pode sair um pouquinho dos nossos contextos terrenos, contextos empresariais, contextos financeiros? Será que a gente, por conta do Evangelho, consegue olhar para além disso? Para além do meu marido, para além da minha esposa, para além dos meus filhos, para além disso? Primeiro, por causa do Evangelho. Segundo, que você foi chamado. E o teu chamado é sublime, é glorioso. Esse Evangelho do qual você faz parte e o Evangelho que você foi chamado para participar é o Evangelho que aniquila a morte, primeiro na sua vida, depois na vida das pessoas. É o Evangelho que traz à luz vida e traz à luz a imortalidade. Amém. Por que Paulo não tinha medo de ser preso? Por que ele não tinha medo da prisão? Aliás, ele estava escrevendo para Timóteo a partir da prisão, de uma cela suja, escura, mal cheirosa. Ele estava escrevendo para o seu discípulo num lugar que não tinha nenhum conforto. Mas por que ele não estava nem aí com isso? Porque o que é isso? Diante da sublimidade do Evangelho e da eternidade com Deus na glória. Você pode ter momentos difíceis, ou você pode ter uma vida inteira difícil. Mas o que será isso? Diante do Evangelho glorioso e da eternidade maravilhosa que havemos de desfrutar. Diga, o Evangelho, o chamado, o sofrimento. Sofrimento por causa do Evangelho. Quem se comprometer genuinamente com o Evangelho vai necessariamente sofrer. Santo sofrimento, glorioso sofrimento, porque é a identificação com o nosso Senhor Jesus. Cumpre a nós viver o que resta dos sofrimentos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas: cabe a nós cumprir em nossa vida, em nossa carne, o que resta dos sofrimentos de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Cristo sofreu até a última gota, até o último momento. Mas agora, coube a nós o privilégio do restante do sofrimento de Cristo, por amor à igreja. Por amor à igreja. Sofrer por amor a Jesus. Quando você está comprometido com o Evangelho, você vai sofrer crítica das pessoas, privação de alguns lugares. Quando você se compromete com o Evangelho e quando você vive esse teu chamado, talvez você seja apedrejado, talvez você seja mal compreendido, talvez você tenha de passar por grandes renúncias da sua vida, porque o sofrimento faz parte. Nós não estamos aqui para nos agradar a nós mesmos. O chamado muitas vezes nos confronta. Às vezes Deus me chama para fazer algo que eu não quero fazer. Às vezes Deus me chama para fazer algo com o qual eu não me identifico. Mas quem disse que eu preciso gostar? E quem disse que eu preciso me identificar? Quando eu começo a olhar para Moisés, Moisés, vem, que eu vou te usar para livrar o meu povo.
Então Moisés apresenta no mínimo 5 argumentos, e um deles é o seguinte: Senhor, eu sou pesado de boca, de língua, eu não sei falar. Olha o meu irmão Arão, como ele é bom, como ele é eloquente, como ele se relaciona bem. Deus chega para Moisés e fala: se eu quisesse chamar Arão, eu chamaria, mas eu não quero Arão, eu quero você. Eu cuido da tua língua, eu cuido da tua identidade, do teu jeito de ser. Senhor, eu não sei, Senhor, eu não quero. Na verdade, além das outras desculpas, tem uma coisa: eu não quero fazer isso. Então se acende a ira do Senhor e diz: você não quer, mas você vai assim mesmo. Porque você não nasceu para se agradar a si mesmo. Você nasceu para fazer a minha vontade. Às vezes nós queremos o ministério com o qual nós nos identificamos. Você não tem que buscar ministério com o qual você se identifica. Você tem que buscar um ministério que salva vidas. Você tem que buscar um ministério que faz diferença na vida das pessoas. Você não desenvolve um ministério para sentir um prazer. Claro que o prazer vem como consequência também, porque Deus nos agrada, Ele quer nos agradar. Mas às vezes o nosso ministério, como no caso de Abraão, como no caso de Paulo, é um ministério que pode até nos colocar na cadeia, mas não importa. Vou servir a Deus na cadeia. Não vou buscar um ministério que me agrada. Eu preciso buscar um ministério que, mesmo que me confronte, mas seja um ministério que é necessário, que precisa ser feito e que talvez ninguém queira fazer. Eu não estou pregando o masoquismo de gostar de sofrer, mas saber o seguinte: que aquele que está comprometido com o Evangelho, ele não foi chamado para se autossatisfazer através do ministério. Deus me mandou pregar quando eu me achava a pessoa mais inadequada para pregar. Sentia vergonha de pregar. Repetia a mesma palavra trocentas vezes. Muitas vezes. E todos os dias em que eu pregava, alguém tirava gozação de mim e dizia: esquece isso, não é teu dom, não é teu chamado. E eu falava: Senhor, por que você não pediu para fazer isso? Porque o ministério não é para você se agradar dele, é para você fazer aquilo que eu quero que você faça. Porque a cada vez que você prega, você morre um pouco mais. Você não foi chamado para se autossatisfazer. Você foi chamado para me obedecer. E no caminho eu vou te lapidar. No caminho eu vou te transformar. Timóteo, por que você está desanimado? Você é meu discípulo? Claro. E você me vê na prisão? Então você começa a ver o seu futuro na prisão. Por isso você está desanimado e você está abatido. Mas eu te admoesto que você sofra comigo, que você se identifique com o sofrimento, que você aprenda a chorar comigo, que você aprenda a gemer comigo, que você aprenda a gerar vidas através do sofrimento, das lágrimas. Por que a mulher é abençoada? Porque está vendo o filho nas drogas, mas ela não desiste do filho nas drogas. Ela entra no seu quarto de oração e ela começa a gemer, e a chorar, e a clamar, e a clamar. Aliás, eu te convido para vir aqui nos 2 cultos do dia 16 agora de setembro, que você vai ouvir um testemunho maravilhoso de um pastor da Igreja Batista Renovada, que virá aqui, pastor Charles, para compartilhar a experiência de vida que ele teve. O pai dele sendo pastor, eu não vou contar o testemunho que eu quero que você ouça, mas o pai dele sendo pastor e a mãe dele sendo esposa de pastor ou pastora, gerando aquele menino, gerando aquele jovem que havia se desviado totalmente dos caminhos do Senhor. E geraram a salvação e a libertação dele por meio das lágrimas, do gemido, do sofrimento, da identificação. E quem ele é hoje?
Diga o Evangelho. Diga o chamado. Diga o sofrimento. Diga a atitude. Timóteo, porque esse Evangelho do qual você participa é tão tremendo, e o teu chamado é tão sublime, e esse sofrimento tão transitório, tão passageiro, mas ao mesmo tempo tão necessário para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer de você uma pessoa mais quebrantada, mais comprometida, mais fiel. Então tenha a atitude certa. Porque o Evangelho é tremendo, o chamado é sublime, e o sofrimento tão passageiro, mas tão necessário. Tenha a atitude correta. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Levanta a sua mão e diga: Deus não me deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Diga mais uma vez: Deus não me deu espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Deus não te deu espírito de medo. Escrevi há pouco tempo sobre os meus medos de pequeno: medo do escuro, medo de perder meus pais, que eles morressem enquanto eu era pequeno, medo. E aí você vai crescendo, você vai tendo outros tipos de medos: medo de ficar desempregado, medo de não conseguir pagar as contas, medo de acontecer alguma coisa com os filhos, os medos. Deus, naquele momento de reflexão, me desafiou a colocar todos os meus medos e a viver, colocar todos os meus medos ao pé da cruz e a viver uma vida de fé, sem medo, sem covardia, mas uma vida de fé, porque o medo faz parte da realidade antiga de um reino terreno, de um reino do qual eu fazia parte, mas não faço mais parte, nem você mais faz parte. O reino a que você pertence agora tem uma outra linguagem, e essa linguagem é a linguagem da fé. Posso ouvir um amém? Amém. Diga para o seu vizinho: a sua linguagem é a linguagem da fé, a nossa linguagem é a linguagem da fé. Deus nos deu espírito de poder, e a linguagem que devemos ter em nossa boca é a linguagem da fé. Deus nos deu espírito de poder, Deus nos deu espírito de amor, e Deus nos deu espírito de moderação. Fé para enfrentar os desafios, amor para provar a nossa motivação. O que me leva a fazer alguma coisa? Faço porque amo ou faço porque tenho medo de alguma coisa? Isso pode mudar toda a sua maneira de fazer as coisas. Por que você cozinha? Você cozinha porque ama o seu marido, ama os seus filhos, ou você tem medo de alguma coisa? Por que você faz o que você faz? Você faz porque ama ou você faz porque teme? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E se eu perceber o seguinte, que se eu vivi uma vida, ou se você viveu uma vida de muita pressão e de muito trauma, e você, tudo que você faz com medo de que alguém te dê bronca, te repreenda, você está fazendo as coisas na base do medo. E o medo escraviza, mas o amor liberta. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, de amor, para que todos os nossos atos
seja em amor, porque você ora, porque você ama, porque você prega, porque você ama, porque você fala do amor de Cristo para alguém que você ama, porque você cuida da sua casa, que seja porque você ama. Nós somos hoje convidados a rever a nossa motivação: poder, amor e moderação, equilíbrio, não ter desespero por coisa alguma, não acreditar que tudo está ruindo e tudo está desmoronando, ter calma na hora da pressão. Você não conseguiu fazer aquela prova do jeito que você gostaria e parece que o mundo caiu. Calma. Deus te deu espírito de poder, Deus te deu espírito de amor, mas deu espírito de equilíbrio, de moderação. Não deu certo uma vez, mas você vai conseguir de uma segunda. E se não der da segunda, continua caminhando. Espírito de moderação. Timóteo, eu te convido, você, Timóteo, a reavivar, a despertar este dom que eu sei que há na tua vida, através da imposição das minhas mãos. Compreendo o Evangelho, compreendo o teu chamado, compreendo o sofrimento, mas tenha a atitude certa em cada momento da sua vida. Procure ter a atitude certa. Você vai ser renovado no seu caminhar. Mas por último, no versículo 12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Na verdade, nós precisamos nos encontrar com 5 coisas no caminho para o despertamento. O primeiro é o Evangelho, o segundo é o chamado, o terceiro é o sofrimento, o quarto é a atitude, e em quinto lugar, o depósito. Como é que está a tua conta espiritual? Como está a sua conta espiritual? O depósito. Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, guarda o teu depósito. Guarda bem o teu depósito. Que depósito é esse, queridos? Nós temos a eternidade embutida em nós. O depósito da vida eterna já é uma realidade em nossas vidas. Não sacamos este depósito na integralidade. Havemos de desfrutar da vida eterna na plenitude, no seu devido tempo. Mas por enquanto, eu preciso guardar o depósito da boa confissão no meu coração. Eu preciso guardar a realidade do Evangelho que aniquila a morte, que traz à luz a vida e a imortalidade. E eu preciso manter essa chama acesa, viva, ardente no meu coração. Guardar isso. E não permitir que esse Evangelho vá se desintegrando e vá tornando a minha vida fria, apática e insensível. Guarda um depósito, Timóteo, porque a eternidade ela está embutida dentro de você. É um depósito que você precisa guardar como um valor que nós recebemos e nós guardamos no banco as 7 chaves. Ninguém conhece a senha, só nós. Mas aquele dinheiro é passageiro e transitório. Estamos falando aqui de algo sublime, a vida eterna. Guarda o seu depósito. Não permita que nenhuma situação na sua vida
Que nenhuma tentação venha roubar de você este valor da eternidade que foi plantado no seu coração. Guarda isso. Vigia em cima disso. Permaneça em cima desses valores. Quando você perceber que está deixando de amar o Evangelho, deixando de amar a igreja, deixando de desejar estar nos lugares que você precisa estar diante de Deus, peça ao Senhor para que Ele te ajude a despertar este dom que já existe dentro de você, para que a sua fé não esmoreça e essa vida tão tremenda não deixe de perder o sentido no seu coração, no seu interior. Reanime-se a cada dia com a mensagem do Evangelho, a sublimidade do teu chamado, com a identificação nos sofrimentos, com a atitude correta, guardando sempre o depósito da fé na presença de Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para que estes 5 elementos sejam reavivados no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Senhor querido, eu quero nesta noite te pedir em nome de Jesus que sejamos despertados em nossa fé mais uma vez, Senhor. Eu quero colocar o meu coração diante de Ti. Quero, Senhor bendito, com toda a sinceridade, juntamente com meus irmãos, pedir que sejamos renovados na fé, na oração, no clamor, no choro, na identificação, no sofrimento. Que sofrer por amor a Jesus não seja uma derrota, mas seja uma vitória. Que possamos considerar o nosso ministério um chamado sublime. Possamos compreender que o campo é o mundo, que o nosso ministério é para fora dessas 4 paredes, que não estamos disputando cargos ou funções numa igreja, que o nosso chamado não é para dentro, é para fora. Eu peço, Senhor bendito, que os olhos da igreja sejam abertos, que os olhos de cada família, de cada visitante, de cada pessoa aqui presente, que os nossos olhos sejam abertos, que possamos perceber o quanto o Senhor quer nos usar, o quanto podemos fazer diferença, o quanto podemos marcar a nossa geração. Para isso, Senhor, estamos saindo dos nossos contextos pessoais, das nossas situações que precisam ser resolvidas sim, e sabemos que o Senhor está cuidando de todas essas questões, que existem questões que estamos colocando no papel da oração, sim, que vamos ver o Senhor agindo para resolver essas questões também pessoais. Mas não permita, Pai bendito, que possamos, não permita que venhamos a perder a consciência do nosso chamado maior, do nosso chamado maior, ó Deus.
Jesus. Traga, Senhor, a realidade no nosso coração do poder deste Evangelho que aniquila a morte, deste Evangelho que traz à luz a vida e a imortalidade. Oh Deus, que a nossa fé seja tão viva, tão real, que não tenhamos medo de nada, nem de morrer, nem de morrer. Oh Jesus. Estava falando hoje pela manhã, na pregação da manhã, geralmente no final da tarde, eu tenho por hábito olhar para o céu, de onde eu estou, seja até dentro do apartamento, mas olho para o céu, vejo o entardecer, vejo o anoitecer. E ontem, mais uma vez, olhando e vendo o céu tão bonito como estava, passou pela minha cabeça fazer uma oração, mas eu não fiz, apenas desejei que Deus me desse um vislumbre da eternidade. Um pequeno vislumbre, talvez de poucos segundos ou poucos minutos. Mas eu sei que se Deus me desse esse vislumbre, provavelmente eu não gostaria de voltar. Porque certamente a eternidade é algo tão transcendente, tão tremendo, tão maravilhoso. Não só pelo lugar onde nós estaremos, mas por aquele sentimento de gozo que inundará o nosso coração, nossa alma, o nosso ser. Esse é o Evangelho do qual você faz parte. Nós fazemos parte deste Evangelho, dessa mensagem do Evangelho, essa mensagem gloriosa que aponta para o céu, que aponta para o reino de Deus, para a glória de Deus. Por isso, todas as vezes em que as coisas apertarem, olha para o alto, olha para o alto, perceba o que está reservado para você. Quando você tiver medo da doença, medo da morte, ou medo de alguma coisa, levanta os teus olhos para contemplar o que está te esperando. Toda e qualquer situação aqui na terra é passageira, é transitória, é momentânea. Não vale a pena você gastar seus dias, sua energia, seus pensamentos somente focado nessas coisas. Pensa na sublimidade do que está reservado para nós na glória. Diante de tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver intensamente para Jesus, ser o instrumento dele para a salvação do maior número possível de pessoas, para pastoreio do maior número possível de pessoas que são pastoreadas e que possam pastorear outros, e que você possa se ver assim. Não vale a pena viver só para ganhar dinheiro, só para construir coisas, para levantar edifícios e depois partir e deixar tudo isso para os outros brigarem, para os outros disputarem. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É por isso que Paulo estava na prisão, não tinha nada, mas ele estava feliz. Ele estava feliz porque ele tinha o mais importante: a consciência de que seus dias na terra foram bem vividos, foram vividos para Deus, foram vividos para Deus, foram vividos para os outros, para as pessoas, para abençoar pessoas, para alimentar pessoas, para estimular pessoas, para engrandecer o reino de Deus, para viver para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça deste hino tua oração. Nós temos a oportunidade hoje de rever nossos caminhos. Canção
para que possam começar a frutificar do jeito que Deus espera que você frutifique. Não importa o lugar onde você esteja, se a sua oração for sincera, for genuína, e você realmente pedir ao Senhor: Senhor, usa-me. Usa-me no lugar certo, usa-me da forma certa. Eu abro mão de mim mesmo, abro mão do meu gosto, abro mão da minha própria vida, para frutificar para o Senhor. Hoje o Senhor está escrevendo num caderno a teu respeito. E daqui a alguns anos, você vai se lembrar da oração que você fez hoje. E você vai perceber o quanto o Senhor mesmo ouviu a sua oração e te encaminhou dentro daquilo que Ele tinha projetado, que você não sabia, mas que Ele projetou, por causa da tua oração que é feita nessa noite, por causa do derramar do teu coração diante de Deus. E é isso que eu quero que você tenha essa oportunidade. E agora, a hora da tua oração. Feche os seus olhos e diga para o Senhor aquilo que você está desejando dizer. A sua entrega, faça a sua entrega agora. Deixa que o Senhor vai cuidar dos empecilhos, dos obstáculos, das barreiras, das dificuldades. Isso ficará por conta do Senhor. O Senhor cuidará da sua vida, cuidará dos seus caminhos a partir de agora. Talvez alguns estejam clamando em favor do direcionamento para os filhos. Pode fazer isso. Se é isso que está no teu coração, faça. Peça um milagre agora, talvez para ele ou para ela, para você mesmo, para as pessoas a quem você ama. Oh, Jesus. Testificar no seu coração que a sua vida vale a pena, que a sua vida vale a pena, que a sua vida frutificará, que a sua vida estará sendo vivida exatamente no centro da vontade do Pai, do desejo do Pai. Senhor, nesta noite, de todo o nosso coração, Senhor, nós nos arrependemos pelo tempo em que andamos preocupados apenas com as nossas coisas. Hoje, Senhor, queremos que este dom maravilhoso seja reavivado, seja despertado, porque o Evangelho é glorioso, o nosso chamado é sublime. É uma honra sofrer por amor a Jesus. Sofrimento por identificação. Sei que o Senhor quer que eu tenha a atitude, Senhor, de fé e não de covardia, de amor, que é o fundamento para todas as minhas ações. Fazer não porque temo, mas porque amo, não porque tenho medo do juízo, mas porque amo. Amor como motivação, moderação que equilibra as minhas ações. Oh Senhor, que hoje queremos nos deparar com este depósito tremendo, o depósito da vida eterna, Senhor, o depósito da vida eterna. Oh Jesus, o depósito da vida eterna, Senhor. Oh,
Desperta o dom, Senhor. Desperta o dom, Senhor. Desperta a nossa vocação. Desperta a nossa vocação, Senhor. Livra, Senhor, os jovens do engano. Livra, Senhor, os homens do engano. Ó Deus, podemos estar equivocados, às vezes investindo em caminhos que não são os que o Senhor programou para nós. Dá-nos, Senhor, a consciência do que verdadeiramente Tu queres de nós. A Tua vontade é boa.